Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aí para a gente dar continuidade ao nosso curso sobre princípios orçamentários dentro da matéria de administração financeira orçamentária. Então esse vai ser o nosso tema, a nossa aula de agora, tudo bem? Princípios orçamentários. Tem muitos princípios aí a serem tratados, uns que fazem parte exclusivamente do orçamento mesmo em si, e outros, na verdade, que a administração financeira orçamentária se utiliza. Por quê? Porque é comum, é geral para outras áreas, né? Por exemplo, princípios que estão no artigo 37 da Constituição Federal, mas que de alguma forma serve aqui para a gente também. Beleza? Então a gente vai tratar desses princípios e no final da aula resolver questões de provas anteriores para que você possa observar como que o tema pode ser abordado na sua prova. Bom, vamos lá então. Primeiro princípio, o princípio da universalidade. Está aqui, ó. Princípio da universalidade. Esse princípio ele se aplica à LOA, a Lei Orçamentária Anual. E esse princípio, gente, ele diz o seguinte, olha só, tem um conceito aqui, que o orçamento ele deve conter todas, quero que vocês guardem isso, todas as receitas e despesas referentes aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. E quando eu digo aqui que o orçamento deve conter todas as receitas e despesas, eu estou me referindo justamente à previsão, né, ó, previsão, tá, das receitas e a fixação das despesas. Então, o orçamento deve conter todas as receitas, previsão, e todas as despesas, fixação, autorização, beleza? Ou seja, não pode ficar nada de fora, não pode ficar nada de fora do orçamento. Já é um conceito, até que eu já comentei para vocês em aulas anteriores, sobre essa ideia, que nada pode ficar de fora do orçamento, da Lei Orçamentária Anual, então tem que constar todas as receitas e também constar todas as despesas. Você percebeu que a nossa palavra-chave aí, todas, ok? Não se aplica ao PPA, pois não contempla todas as despesas. O PPA não contempla todas as despesas, até mesmo as receitas, né? A gente pode pensar, mas principalmente no caso das despesas. Por quê? Porque, veja, se tiver um investimento que não ultrapassa um exercício financeiro, ou seja, que esteja limitado a um exercício financeiro, logo esse investimento não precisa estar inserido no PPA, no Plano Plurianual, mas obrigatoriamente tem que estar inserido na Lei Orçamentária Anual. Eu já tratei disso com você, porque nós verificamos aí a Constituição Federal e também a Lei 4.300, a Lei de Responsabilidade Fiscal, melhor dizendo, que trata a respeito desse assunto. Tá bom? Então, esse princípio aqui, universalidade, lembra dessa ideia, né? Universal, geral, todo, que aí fica mais fácil para você resolver questões relacionadas ao tema. Bom, outro princípio aqui é o princípio da anualidade, ou também chamado de princípio da periodicidade, pode cair assim na sua prova. O orçamento ele deve ser elaborado e autorizado para um período de 1 ano. Deve ter vigência limitada a um exercício financeiro. Está lá no artigo, né, 34 da Lei 4.320/64, que estabelece que o exercício financeiro coincide com o ano civil, que começa no dia 1º de janeiro e vai até o dia 31 de dezembro. E o orçamento é feito para esse período, por isso é chamado de anualidade ou periodicidade. De uma certa forma, ele também é válido para o PPA, porque o PPA ele é subdividido em 4 partes, apesar que o PPA 4 anos, tá bom? Mas de maneira mais doutrinária, a gente pode entender que também é válido de uma certa forma para o PPA por conta dessa ideia da partição do PPA para cada ano. Beleza? Então, temos esse princípio aqui também da anualidade ou periodicidade. Próximo princípio, pessoal, princípio da unidade. Esse princípio aqui também pode vir para você, cair na sua prova, com um outro nome, que seria aqui no caso o princípio da totalidade. Princípio da totalidade. Bom, o orçamento ele deve ser uno. O orçamento deve ser uno. Isto é, deve existir apenas um orçamento e não mais que um para cada ente
da federação em cada exercício financeiro. Aí você tem que tomar um cuidado, né? Porque o que acontece? Essa ideia de princípio da unidade, totalidade, que o orçamento é uno, não significa dizer que a gente tem um orçamento unificado nacionalmente. Ao contrário, cada ente da federação tem o seu orçamento, beleza? Cada ente da federação. Então, os estados, municípios, Distrito Federal e a União têm o seu orçamento. O que significa que ele é uno? Porque todo o orçamento dos órgãos, fundos, fundações, entidades daquele ente federado estarão numa única peça orçamentária. Por isso a gente chama de unidade. Ou, como eu falei, pode cair na sua prova, totalidade, porque você também pode pensar dessa forma, tá? Ou seja, todos os orçamentos de todos os órgãos e entidades numa única peça orçamentária, logo totalizando o orçamento. Fechou? Então, o princípio da unidade, totalidade. Um outro princípio aí bem relevante para a gente. Próximo princípio. Princípio do orçamento bruto. Nós encontramos esse princípio no artigo 6º da Lei 4.320/64, que diz o seguinte: todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções. Ou seja, na hora de contabilizar as receitas, as despesas, elas precisam ser contabilizadas pelos seus totais. Ou seja, eu não posso jogar lá o valor líquido, né? O valor deduzido, eu tenho que jogar o valor bruto. Por isso o nome, orçamento bruto. Exemplo, coloquei aqui para vocês, ó. Pagamento de pessoal. No orçamento deve constar o bruto e não o líquido, que no caso ele recebeu aqui, né? Um funcionário público, né? Ele vai receber o valor e na hora de jogar lá na folha de pagamento tem que jogar esse valor bruto. Fechou? Acho que deu para você entender aí a respeito do princípio orçamentário, aí, princípio do orçamento bruto. As bancas examinadoras, normalmente elas fazem o quê? Elas vão trocando, pessoal. Elas pegam um conceito aqui do orçamento bruto, joga lá na universalidade, na unidade, vai misturando tudo, certo? Seja questões aí de múltipla escolha, sejam questões CESP. Vamos lá, continuando. Próximo princípio. Princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade. Eu já até tratei a respeito desse assunto com você na aula de lei orçamentária anual, mas a gente vai reforçar aqui de novo, porque está dentro dos princípios. E um dos princípios mais importantes que nós temos do orçamento e, consequentemente, cai muito em provas de concurso, tá? Então, o que diz aqui, olha? A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Você encontra isso no artigo 165, parágrafo 8º. Então, veja, esse princípio significa dizer que só matéria orçamentária, certo? Só matéria orçamentária na lei de orçamento. Então, não pode ter nenhum tipo de dispositivo estranho, ou seja, algo que não tem nada a ver com orçamento. Essa proibição ela não é absoluta, porque tem aqui exceções, né? Não se inclui na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. Ou seja, a autorização para créditos, beleza, pode ocorrer. Desde que seja crédito, deixa eu grifar aqui, né? Desde que seja crédito suplementar, tá? E contratação de operações de crédito. Beleza, se tiver esses aqui, sem problemas, ok? Eu trouxe aqui para você, quero que você visualize aí comigo, sobre créditos adicionais, um pouquinho mais de informação a respeito disso, porque a gente já tratou um pouco a respeito de crédito adicional, precisamos entender um pouquinho mais, já que fala aqui no princípio da exclusividade, né? Podemos dizer que o que nós temos? Nós temos o chamado, não era isso que eu quero, aqui a canetinha, créditos adicionais. Créditos adicionais é gênero, a gente pode entender dessa forma, é gênero. Crédito adicional é gênero. E aí nós temos as espécies de créditos adicionais.
que são os suplementares, os especiais e os créditos extraordinários. Cada um, obviamente, tem a sua especificidade. Por exemplo, os créditos suplementares significa dizer que é um reforço, pois já havia uma dotação. O que é dotação? Uma verba, tá? Já havia uma verba na LOA, mas não suficiente. E como não tínhamos o suficiente na lei de orçamento, uma verba, um crédito para uma determinada despesa, você precisa complementar, ou seja, precisa de um suplemento, um reforço. Então já existia uma dotação, porque obviamente já existia uma despesa. Exemplo, comprar novos computadores, né? Então já tinha uma dotação para comprar novos computadores, certo? Mas o dinheiro foi insuficiente e aí já existia autorização na lei para crédito suplementar. Ou se não existia, vai precisar dessa autorização. Por quê? Porque o crédito suplementar, ele necessita de prévia autorização legislativa. Já o crédito especial é quando não há uma dotação, ou seja, é nova. Veja, lembra da ideia dos novos computadores? Apesar de ter novos aqui, tá? Só para deixar claro, essa despesa ela já estava contemplada na lei orçamentária anual. Já, vamos imaginar aqui que precisamos comprar novos computadores, porém, esses novos computadores não estavam contemplados na lei orçamentária anual. Então, logo é uma dotação nova, é uma despesa nova, logo você precisa de um crédito, de uma verba para isso, que nós damos o nome de crédito especial. E temos os créditos extraordinários. Esses são casos urgentes, imprevisíveis, casos de guerra, tá? Calamidade pública, ok? Calamidade pública, outro nome também que se dá para isso, comoção intestina, que é mesmo que ideia de calamidade pública. Lembrando que aqui o crédito extraordinário, ele não precisa de autorização, tá? Não precisa, eita, minha letra ficou horrível aqui. Não precisa de autorização legislativa. Já o suplementar e o especial, esses dois precisam. Beleza? Depois a gente vai ver, claro, com mais calma, como que se consegue o recurso para os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Na aula correspondente a créditos. Aqui é só para a gente ter uma noção básica aí a respeito do tema. Vamos continuar, né, pessoal? Mais um princípio orçamentário, que é o princípio da quantificação de créditos orçamentários. Quantificação. O que diz esse princípio? É o seguinte, a gente encontra no artigo 167, inciso 2, que é vedada a concessão ou utilização de créditos, olha só, ilimitados. Ou seja, o crédito ele é quantificado. Ou seja, há um limite. Você tem despesa aí com... Imagina que o órgão público tem despesa com conta de luz, né? Despesa com energia elétrica. E aí, aquele órgão público ele tem até um limite para utilizar o crédito para pagamento de luz, né? Para pagamento de energia elétrica. E aí, por isso que aqui diz, né? É vedada a concessão e utilização de créditos ilimitados. O crédito ele é limitado, ou seja, o crédito é quantificado. Beleza? Acho que é bem claro isso para você. Tá aqui, todo crédito deve ter um valor determinado, tá bom? Todo crédito deve ter um valor determinado e aí, obviamente, o órgão público, a entidade vai trabalhar com aquele valor que ela tem disponível como dotação, como uma verba. Próximo princípio, princípio da especificação. Esse princípio aqui, galera, também pode ser chamado de princípio da... Deixa eu só pegar aqui o marca-texto, ficar melhor aqui pra gente. Ele pode ser chamado de princípio da especialização, ou ele pode ser chamado também de princípio da discriminação, certo? Olha o que ele diz. A lei de orçamento não consignará dotações globais. A lei de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente as despesas de pessoal, ok? Material, serviços de terceiros, transferências ou quaisquer outras. Está no artigo 5º da Lei 4.320 de 64. O que isso significa?
Significa que a gente precisa, na verdade, que a despesa, até mesmo a receita, ela esteja de maneira detalhada, tá? É o detalhamento da despesa, é o detalhamento da receita. Quero que você guarde isso, tá bom? Então, ó, você precisa do detalhamento, certo? Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor, a gente tem aqui nós temos na categoria econômica de despesas dois tipos. As despesas chamadas despesas correntes e as despesas chamadas despesas de capital. Então, imagina que eu tenho aqui uma despesa corrente, certo? Tem uma despesa corrente. Aí, tem lá, dizendo, ó, nós vamos ter X valor, né? Aqui, ó, por exemplo, 5 bilhões de gastos com a educação. Só que eu preciso de mais detalhes a respeito disso. Esse dinheiro para a educação vai para quê? Qual é a área? Que tipo? Qual o grupo de natureza? Qual é o elemento da despesa? Então, a gente precisa, na verdade, fazer o quê? Ter uma informação mais específica. Ah, então, tá, beleza. É despesa corrente, tá? Que custo aqui? Vamos dizer assim, né? Que natureza, que grupo que pertence essa despesa corrente? Ah, é uma despesa de pessoal. Pô, então, peraí, se é uma despesa de pessoal, pode ser uma despesa de salário, pagamento de salário, né? Vencimentos para os funcionários, tá bom? Pode ser pagamento com hora extra, certo? Pode ser um pagamento de gratificação. Então, quando eu faço isso, eu estou fazendo o que exatamente? Eu estou especificando, detalhando a despesa. É importante isso. A mesma coisa a receita. Ó, eu tenho uma receita corrente. De uma receita corrente, nós vamos entender que essa receita corrente pode ser uma receita tributária. Da receita tributária, eu posso entender que é um imposto. Do imposto, eu posso entender que é um imposto de renda. Do imposto de renda, eu posso entender que é um imposto de renda à pessoa física ou imposto de renda à pessoa jurídica. O que eu fiz? Discriminei. Detalhei aí aquela receita. Então, eu tenho a especificação da receita ou a especificação da despesa. Esse é o significado do princípio da especificação. Também, como falei, pode cair como especialização, discriminação ou detalhamento. Beleza? Continuando, mais um princípio. Princípio da proibição do estorno. Olha só o que diz aqui. É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Deixa eu grifar essa informação aqui para você, né? Olha só. Ó, sem prévia autorização legislativa. Bom, então é assim. Veja bem, não pode remanejar, transferir uma verba para outro lugar se não tiver autorização legislativa. É possível isso acontecer, tá? Mas o princípio da proibição, ele veda, ele proíbe essa transposição sem autorização, tudo bem? Como assim, prof? Ó, seria mais ou menos essa ideia. Você tem uma categoria de programação, por exemplo, uma verba de dinheiro que está na segurança pública, tá? E essa verba vai ser repassada para uma outra categoria de programação. Exemplo, vai ser repassada para a área da educação. Exemplo. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma transferência. Essa transferência é possível? É, desde que tenha autorização legislativa. Pode ser um ente, né? Transferindo para outro ente, um órgão para outro órgão, tudo bem? É possível isso também. Só que tem que ter essa autorização legislativa para acontecer. Bom, então como eu falei, ó, ou seja, não é absoluto, pois se existir prévia autorização, tudo bem. Próximo princípio, princípio da reserva legal. Está na Constituição Federal, artigo 150, inciso 1º, que ele diz assim, os orçamentos e créditos adicionais só podem ser aprovados por lei formal, excetuados os créditos extraordinários, os quais podem ser autorizados via medida provisória. Então veja, né? Reserva legal é o seguinte, para que os créditos adicionais, os créditos orçamentários, eles sejam executados, efetuados, tem que ter essa autorização legislativa para ocorrer. Tá? Por isso, reserva legal. Lei formal, tem que ter lei para isso. Lembra um pouquinho a ideia da legalidade, né? Mas é por conta da
também desse conceito de lei formal que precisa existir para que o crédito, tanto orçamentário como créditos adicionais, possam realmente ser aproveitados aí pelo Poder Executivo, ok? Princípio do equilíbrio orçamentário. Você vai achar isso no artigo 67, os incisos 2, 4, 5, artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2. Você vai encontrar várias informações que vai levar a gente a entender a respeito do equilíbrio orçamentário. Olha só, o montante das despesas autorizadas não deve ultrapassar a receita prevista. Veja bem, lá no projeto da Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de PLOA, na proposta orçamentária, a primeira coisa que o governo tem que fazer é prever as receitas. Então, a gente vai ter aqui uma previsão das receitas. Beleza. Fizemos a estimativa das receitas. O próximo passo é autorizar as despesas. O que tem que acontecer, na verdade, né? Um equilíbrio. Ou seja, jamais as despesas autorizadas, fixadas na lei, serão maiores do que as receitas. Certo? Claro que aqui inclui também os créditos, tá? Porque, obviamente, crédito acaba sendo uma receita, um recurso para a administração pública. Então, há uma necessidade desse equilíbrio. Você deve estar pensando, pô, professor, mas e o déficit que a gente acaba sempre vendo aí no final do ano, tal, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, pelo menos. É porque, na verdade, uma coisa é a estimativa, é o projeto, é o planejamento, outra coisa é a execução. Aí, no decorrer do ano, a gente às vezes acaba tendo mais despesas do que receitas, o governo vai pedindo autorização para abertura de créditos e no final das contas a gente acaba tendo um déficit, tudo bem? Mas a ideia é que no projeto da lei exista esse equilíbrio entre o montante das despesas e o montante aí das receitas. Lembrando que as despesas são autorizadas e as receitas são estimadas ou previstas. Dando continuidade, mais um princípio aqui, princípio da simplificação ou princípio da clareza. O orçamento deve ter fácil entendimento, deve ser de fácil compreensão, bastante claro. Bom, o orçamento é feito para esse carinha aqui, né? Ó. Vamos dizer assim, tá? Esse cara aqui, ó, usuário. Esse cara é o usuário, tá? Dá para ver pelo olhinho dele aí, né? É o cidadão, tá certo? Então, esse cidadão, ele vai entrar lá no site da administração pública, no site do Ministério da Economia, da Secretaria do Planejamento, ok? Ou de um órgão público, ou ele vai entrar lá no CIAF, Sistema de Administração Federal aqui relacionado a isso, ou CIOP, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai querer ter acesso ao orçamento. Ele vai bater o olho e vai saber, ó, eu entendo o que ele está se referindo aqui aos gastos públicos, aos recursos. Vai estar lá de uma maneira detalhada e que ele consiga compreender. Tem que ter clareza nisso. Ah, então, ó, X valor com despesa de pessoal, Y valor com despesa de compra de materiais, valor W para despesa de pagamento de terceiros e assim por diante. Está discriminado e o cidadão consegue entender com clareza o princípio aí da simplificação. Próximo, princípio da descentralização. A cobrança de resultados deve ocorrer no nível onde a ação está sendo realizada. Ou seja, existe uma ideia de estrutura, né? E logo o gestor aqui no caso tem que prestar contas dos seus atos de maneira descentralizada. Eu vou cobrar daquele que executou determinada situação. Logo, princípio da descentralização. Não é muito comum isso aqui cair na sua prova não, tá? Próximo, o princípio da responsabilidade. O administrador deve assumir de forma personalizada a responsabilidade de um programa, sua solução ou encaminhamento de um problema. Então, ele é responsável por aquilo, né? Tem a ver com prestação de contas também. Princípio da publicidade. Então, no artigo 37, não é um princípio exclusivo aí do orçamento, mas que serve bastante para o orçamento também. Qualquer pessoa deve ter acesso às informações que permitam a fiscalização da utilização dos recursos dos contribuintes. O orçamento é de interesse público. O artigo 5º, você dá uma lida lá, procura, né? Inciso 33 da Constituição Federal diz o seguinte, que todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações
de interesse público, coletivo, né, geral, ou até mesmo privado de cada um. Então, aqui vai nos trazer essa ideia aqui de publicidade. A lei também, a Lei 12.527 de 2011, também se refere a isso, a esse princípio aí da publicidade. Então, é importante aí para a gente compreender e, consequentemente, entender aí a respeito desse assunto, tá? Então, o orçamento ele deve ter publicidade, um ato administrativo, ele tem que estar lá divulgado nos sites, né, em diário oficial, essa coisa toda. Só que, além do princípio da publicidade, nós temos um outro aqui, que é chamado princípio da transparência. Veja bem, pode cair na sua prova, princípio da transparência, especialização. Especialização. Princípio da transparência, especificação. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, veja bem, galera, esse princípio é um princípio, podemos dizer assim, é uma espécie de publicidade, certo? Só que ele é mais aprofundado do que a publicidade. Publicidade seria o gênero e transparência seria aí a espécie, certo? Veja bem, o simples fato de divulgar a informação não é necessariamente uma ideia de transparência, e sim publicidade. Agora, quando aquela informação ela foi divulgada e eu, cidadão, tenho condições de verificar, de checar, de ter fazer um controle, né, vamos dizer assim, um controle social, tá? E o gestor ali, no caso, prestar contas daquela informação, então nós temos uma coisa muito mais abrangente, assim, muito mais específica, né, melhor dizendo, do que o simples fato da publicidade. Você tem aí a transparência. Então, transparência você pode entender como fiscalização, normalmente vem essas palavras no enunciado da questão, tá? É o ato da fiscalização, do controle, como eu falei, certo? Da prestação de contas. Na administração geral e pública, a gente normalmente costuma dizer que isso aqui é o accountability. Accountability. Certo? Accountability. Então, veja bem. Aqui, não só o controle social, tá bom? Mas também o controle na administração pública, por meio do controle interno e também o controle externo. Nesse caso aqui, a gente pode pensar na controladoria, né? CGU, Controladoria Geral da União. E aqui no externo, a gente pode pensar no TCU, Tribunal de Contas da União, certo? Que faz vez aí, né? Auxilia aí o Poder Legislativo para fazer o controle externo, fiscalizar as contas públicas. Então, a informação está divulgada, mas eu quero mais informações, eu quero checar essas informações e o gestor está prestando esse serviço, está prestando contas. Então, isso a gente chama de transparência. Já foi tema de prova, hein? Cuidado. Continuando, o princípio da programação. Esse princípio dispõe que o orçamento deve ter conteúdo e a forma de programação, ou seja, está ligado ao planejamento, onde se define aí objetivos, metas e estratégias. Tem muito a ver com técnica orçamentária, né? Você já estudou comigo, técnica orçamentária de orçamento-programa, certo? Nós temos também outro aqui, ó, princípio da unidade de tesouraria, está na Lei 4.320, artigo 56, que diz assim: afirma que toda a arrecadação do Estado deve ser centralizada numa única conta bancária. Deixa eu passar aqui o marca-texto, chamar mais atenção ainda, tá? O recolhimento será feito em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Eu não posso ter outros caixas a não ser essa única conta bancária, que ela está dentro do BC, né? Banco Central, ok? Unidade de tesouraria, ou pode cair na sua prova também como unidade de caixa. Beleza? Então tá bom. Temos um outro princípio chamado princípio da exatidão. Na verdade é colocar aqui, ó, melhor exatidão. Pode cair assim, ó, princípio da melhor exatidão, princípio da exatidão, ou pode cair assim também, ó, princípio da melhor estimativa. Princípio da melhor estimativa.
Frisa a preocupação com a realidade que deve estar presente nos setores encarregados da estimativa de receitas e dos setores que solicitam recursos para a execução das suas atividades e projetos. Ou seja, na hora de estimar a receita, tem que ter racionalidade, realismo fiscal, certo? Eu tenho que me basear em dados, tanto em normas técnicas como também em normas legais. Me basear na variação de índice de preços, de inflação, de taxa creditícia, cambial, financeira. Todas essas informações são pertinentes, monetária, né? Para que a gente possa, na verdade, ter uma estimativa de receita mais próxima possível da realidade. Por quê? Porque se a receita, a estimativa, foi bem aquém da arrecadação, ou seja, a arrecadação foi menor, né, do que a estimativa, a gente tinha uma estimativa muito alta e a arrecadação não foi lá essas coisas, o que vai acontecer durante o ano? Nós vamos ter que ter gastos, corte nos gastos, limitação dos gastos, bloqueio, certo? Isso é ruim para o governo, porque quando ele menciona, a gente vai ter que cortar aqui e ali e tal, isso é ruim para ele, né? Ele vai perdendo aquele poder que ele tinha de, a gente está com as contas em dia, está batendo. Então, é importante tratar disso com bastante seriedade. E aí, o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal justamente traz conceitos relacionados ao princípio da exatidão. Você dá uma lida lá, que vai falar que a previsão das receitas deve se basear em normas técnicas, legais, variação de índices de preços, tá bom? Como eu falei também, inflação, essa coisa toda. Levar em consideração também os 3 últimos exercícios anteriores. Qual foi a arrecadação que nós tivemos nos 3 últimos exercícios, tá? Para levar em consideração na hora de prever, de estimar a receita, certo? Então, tem que pensar em todas essas possibilidades. E isso significa, como eu falei, responsabilidade e seriedade. Bom, apareceu uma questãozinha aqui, né, para a gente resolver, tratar a respeito do assunto. Nós verificamos vários princípios, mas assim, pode ser que de repente numa questãozinha aqui até apareça outro, que é normal, tá? A gente vai tratando aí no decorrer das aulas, se não for aula teórica, nas aulas a respeito de questões comentadas, que com certeza absoluta a gente vai tratar aí de resolver questões desses princípios todos aí que foram elencados nessa aula, nesse vídeo, tá bom? Nós vamos ficar aqui com essas questões para a gente ter essa noção, fixar, memorizar a informação como é de costume já. Você já sabe, todo final de vídeo eu resolvo questões aqui de provas anteriores. Uns mais, outros menos, porque isso depende da recorrência daquilo. Por exemplo, princípio. O princípio é uma coisa que cai pra caramba, despenca em prova de concurso. É impossível uma prova de orçamento público, administração financeira orçamentária, não ter questões sobre princípios orçamentários, ok? Vamos lá. Essa questão diz assim: considerando que João seja responsável pela elaboração da proposta orçamentária de um tribunal federal, que irá compor o projeto de lei orçamentária anual para 2014, ao inserir na proposta todas as despesas previstas para o exercício seguinte, João atenderá ao princípio da especificação. Bom, essa questão aqui ela está errada. Por quê? Veja bem, quando se refere a todas as despesas no orçamento, então logo não é princípio da especificação, e sim princípio da universalidade. Princípio da universalidade. Beleza? Por isso, essa questão aqui ela está errada. Ok? Especificação seria o detalhamento, né? A discriminação aí, no caso, do orçamento das despesas. Próxima questão, também da banca CESP. O princípio da universalidade deve ser seguido na parcela do orçamento que trata dos poderes executivo e judiciário. No entanto, esse princípio não precisa ser observado no caso das despesas relativas ao poder legislativo. Bom, essa questão ela está errada, né, pessoal? Olha, além, obviamente, de ser levado em consideração o executivo, tem que levar em consideração, tem que colocar todas as suas despesas, receitas, o judiciário e, claro, também o poder legislativo, é válido para todos.
O Poder Legislativo não é o melhor de todos aí que pode ficar sem informar as receitas e as despesas. Ao contrário, ok? Tem que ter essa informação. Continuando, mais uma questão aqui. Consoante o princípio da periodicidade, o exercício financeiro corresponde ao período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas. Bom, a questão está correta. Periodicidade significa anualidade e tem a ver justamente com o quê? Com o exercício financeiro. Informação é essa que nós tratamos aqui nesse vídeo, ok? Continuando, mais uma questão a respeito do tema, ainda a questão CESP, que diz assim, ó, para permitir que haja maior controle nos gastos públicos, o princípio da unidade propõe que os orçamentos de todos os entes federados, União, Estados e municípios, sejam reunidos em uma única peça orçamentária, que assume a função de orçamento nacional unificado. E aí, certo ou errado? Bom, a questão está errada, né, pessoal? Por quê? Porque nós não temos isso aqui, certo? Orçamento Nacional Unificado. O que nós temos, na verdade, sim, é o princípio da unidade ou totalidade, mas cada ente da federação tem o seu orçamento. Então, por isso que isso está errado, que esse item está errado, ok? Vamos lá, mais uma, agora uma questão aí da banca FCC, caiu no concurso TRE de São Paulo, prova para analista judiciário, área administrativa, super recente, né? 2017. Comum, normal, o Poder Judiciário cobra bastante orçamento público, inclusive normalmente na parte de matéria específica do concurso, hein? Vamos lá. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 de determinado ente público previu receitas e fixou despesas no valor de 2.750.600.000. Não constou, deixa eu grifar isso aqui com marca-texto, não constou na lei orçamentária as despesas com pessoal a serem realizadas pelo respectivo Poder Legislativo, sob a alegação de que muitos servidores seriam demitidos a partir de janeiro de 2017. Portanto, não seria possível fixar o montante exato de tais despesas. Nestas condições, a lei orçamentária não atendeu ao princípio orçamentário da... Aí você tem a alternativa A, universalidade, alternativa B, moralidade, alternativa C, transparência, alternativa D, exclusividade, ou alternativa E, unidade. Qual foi o princípio aqui não atendido aí, no caso, pelo Poder Legislativo? Qual o gabarito? Alternativa A. Por quê? Porque veja aqui, eu até grifei aqui para você, não constou na lei orçamentária as despesas com pessoal, certo? Então, faltou colocar essa despesa. O que o princípio da universalidade informa para a gente? Que é preciso ter todas as receitas e todas as despesas precisam constar na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Fechou? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade para dar continuidade ao nosso curso preparatório de Administração Financeira Orçamentária, beleza? Valeu, um grande abraço a todos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos no nosso curso online preparatório Gabaritando SP Trans para agente de informações, técnico de processos administrativos júnior e também analista de gestão pleno. Bom, e se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos os cursos online de acordo com o cargo, tá certo? E são inúmeras vantagens para você fazer parte da elite da aprovação aqui no Vencendo Concursos. Eu quero mostrar para vocês os cursos preparatórios que nós montamos. Olha só, nós temos o curso para agente de informações. Vantagens: acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente.
Você vai ter acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Você vai ter também teoria e questões comentadas, ok? Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Vai ter também material em PDF. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF. E vai receber alguns bônus. Caderno de questões, que são questões gabaritadas para você treinar. São milhares de questões que estarão disponíveis. Vamos fazer 2 simulados. Nossos alunos terão direito a 2 simulados. 2 redações corrigidas. Isso você não encontra em lugar nenhum. Só mesmo aqui no Vencendo Concursos. E uma revisão de véspera que faremos também. Ó, valor de lançamento do curso preparatório para a gente de informações de R$ 397 reais por apenas R$ 197 reais ou 12 vezes de R$ 19,65. Temos o curso preparatório também para técnico de processos administrativos. As vantagens do curso e os bônus são os mesmos, ok? O valor do curso de R$ 497 reais por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. E temos o curso para analista de gestão plena. Também a mesma situação. As vantagens do curso, acesso imediato, limitado, teoria e questões comentadas, material em PDF, todos os bônus, ok? Olha só, de R$ 497 reais por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Para você adquirir um dos cursos, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter os links para agente de informações, para técnico de processos administrativos e também para analista de gestão pleno. Aí, claro, a depender do cargo que você for prestar, você vai clicar no link correspondente e vai para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, ok? Aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, certo? Na página do curso, qual você escolher, vai ter também um chat online. Vai ficar um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você digitar lá a sua dúvida que o pessoal vai te responder e tenho certeza absoluta que com as dúvidas sanadas você vai começar a estudar o quanto antes. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052. Beleza? Show de bola? Então é isso, ó. Só para deixar claro então para vocês, nós temos aí os 3 cursos, né? Analista de gestão pleno, temos o curso para técnico de processo administrativo júnior e temos o curso para agente de informações. Beleza? Basta você clicar no curso que você deseja e iniciar a sua preparação. Ó, abaixo aí do vídeo na barra de descrição ou na barra de comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Clica agora!